A possibilidade de os Estados Unidos imporem sanções ao Brasil é um cenário complexo, que depende de fatores políticos, econômicos e geopolíticos. Embora os dois países tenham histórico de cooperação em áreas como comércio, segurança e meio ambiente, tensões pontuais podem surgir. Abaixo, uma análise detalhada. Motivações possíveis para sanções. Questões ambientais. O desmatamento da Amazônia e políticas ambientais já geraram atritos, principalmente durante o governo Bolsonaro, 2019-2022. Governos democráticos do ZESURA pressionaram o Brasil por maior proteção ambiental. Sanções poderiam incluir barreiras a produtos associados ao desmatamento, como carne bovina e soja, ou restrições a acordos comerciais. Alinhamento geopolítico contrário ao ZEUA. Se o Brasil aprofundar parcerias com rivais do ZEUA, China, Rússia e Irã, em áreas sensíveis, tecnologia, defesa, as tensões aumentariam. Exemplo, a adoção de equipamentos chineses, como Huawei, em infraestrutura crítica poderia gerar restrições do ZEUA. Direitos humanos e democracia. Retrocessos democráticos ou violações graves de direitos humanos poderiam levar a sanções a autoridades brasileiras via mecanismos como o Global Magnitsky Act. Congelamento de bens no exterior. Disputas comerciais. Conflitos em setores como aviação, Boeing versus Embraer, etanol ou subsídios agrícolas poderiam resultar em medidas protecionistas, mas provavelmente mediadas pela Organização Mundial do Comércio, OMC. Posições em conflitos internacionais. Se o Brasil se alinhar publicamente a posições contrárias aos interesses dos IMAs em fóruns como a ONU, Exxon, votos sobre Ucrânia ou Oriente Médio, poderia haver retaliações simbólicas. Tipos de sanções possíveis. Econômicas, tarifas sobre exportações brasileiras, soja, café, aço, bloqueio a financiamentos internacionais, FMI, Banco Mundial, ou restrições a investimentos. Setoriais. Barreiras a setores específicos, como mineração ou agronegócio. Individuais. Congelamento de bens de autoridades ou empresários brasileiros no ZEUA. Tecnológicas. Restrições à exportação de tecnologias sensíveis, semicondutores, softwares. Respostas. Econômico. O Brasil exporta commodities para os independentes do ZEUA, mas tem mercados alternativos, China, União Europeia. Sanções afetariam setores específicos, mas não paralisariam a economia. Diplomacia. O Brasil poderia retaliar em organizações multilaterais ou fortalecer parcerias com China, Rússia e países do sul global. Política interna. Sanções alimentariam discursos anti-EUA e polarização, especialmente se vinculadas a pressões ideológicas. Contexto histórico recente. Governo Bolsonaro, 2019-2022. Ameaças de sanções por desmatamento, mas sem medidas concretas. EUA e Europa chegaram a discutir boicotes a produtos brasileiros. Governo Lula, 2023. Reaproximação com os EUA em clima e democracia. Cooperação em temas como Amazônia reduz risco de sanções no curto prazo. Qual a probabilidade atual? No momento, sanções amplas são improváveis. Os dois países mantêm interesses comuns como conter a influência chinesa na América Latina, cooperar em transição energética e combate às mudanças climáticas, estabilidade regional, crise na Venezuela, ruptura democrática no Brasil, golpe de Estado, alinhamento explícito do Brasil com a China em tecnologia militar, colapso nas políticas ambientais brasileiras. As relações Brasil-EUA são marcadas por parceria estratégica, mas também por competição. Sanções seriam um último recurso, já que prejudicariam ambos os lados. No entanto, em um mundo cada vez mais polarizado, conflitos pontuais, ambientais, comerciais ou ideológicos podem testar os limites dessa relação. A postura do Brasil diante de temas globais, como a guerra na Ucrânia ou a expansão do BRICS, será crucial para definir os rumos dessa dinâmica. Retaliações diplomáticas, atuação em fóruns multilaterais. O Brasil poderia mobilizar organizações como o BRICS, Unasul, CELAC ou o G20 para questionar a legitimidade das sanções, pressionando por mediação internacional. No Conselho de Segurança da ONU, o Brasil, como membro não permanente em 2024-2025, poderia bloquear iniciativas apoiadas pelo ZEUA. Alinhamento com rivais do ZEUA. Aproximação estratégica com China, Rússia ou Irã, incluindo apoio a posições desses países em temas sensíveis, China, Taiwan, Ucrânia nuclear. Expansão de parcerias no sul global, África, Oriente Médio, Sudeste Asiático, para reduzir dependência de alianças ocidentais.
Suspensão de acordos bilaterais. Revisão ou cancelamento de acordos de cooperação em áreas como defesa, eis-nos acesso a bases militares, ciência e tecnologia ou segurança cibernética, tarifas ou barreiras comerciais, imposição de tarifas sobre produtos americanos estratégicos, como produtos agrícolas, trigo, milho, lácteos, setor sensível para estados agrícolas do EUA, tecnologia, taxação de empresas como Apple, Microsoft ou Meta, produtos industriais, químicos, máquinas, medicamentos, priorização de mercados alternativos, como China, maior parceiro comercial do Brasil, e União Europeia, para exportações de commodities, soja, minério de ferro, carne, incentivo a acordos com o Mercosul, ampliado eixo de entrada da Venezuela, ou negociação acelerada com outros blocos, acordo UE-Mercosul, restrições a empresas americanas, barreiras regulatórias ou fiscais a empresas do Zebineuza no Brasil, Isnias Coca-Cola, John Deere Boeing, priorização de concorrentes estrangeiros, Airbus em vez de Boeing, Huawei em vez de Cisco, controle de matérias-primas críticas. O Brasil é um dos maiores produtores globais de nióbio, usado em tecnologia militar e eletrônicos, ferro e litírio. Restrições à exportação desses recursos para o EUA poderiam afetar cadeias produtivas americanas. Uso da Amazônia como trunfo geopolítico, ameaçando limitar a cooperação em projetos ambientais financiados por Washington. Ações na OMC. O Brasil poderia processar o EUA na Organização Mundial do Comércio por práticas comerciais desleais, como fez em 2009, contra subsídios ao algodão americano, caso que venceu. Legislação anti-sanções. Criação de leis para proteger empresas brasileiras de sanções extraterritoriais, inspirado no modelo europeu Blocking Statute. Campanhas de opinião pública. Mobilização de narrativas anti-hegemônicas na mídia e redes sociais, destacando o intervencionismo americano ou duplo padrão em temas como democracia e ambiente, cultura e esporte. Restrições a eventos culturais ou esportivos patrocinados por empresas americanas, cancelamento de shows, boicote a ligas esportivas, parcerias com Rússia e China, aceleração de acordos de defesa com a Rússia, das compras de sistemas CC400 ou cooperação em tecnologia, 5G, 6G com a Huawei, participação em iniciativas como a nova Rota da Seda chinesa para a infraestrutura. Caso do algodão 2002-2009. O Brasil venceu uma disputa na OMC contra subsídios americanos ao algodão, ganhando o direito de retaliar com tarifas sobre produtos do Zinet Ureteiro. Crise da espionagem 2013. Após revelações de que a NSA espionou Dilma Rousseff, o Brasil suspendeu acordos de cooperação em tecnologia e defesa com os EUA. Dependência econômica. Os EUA são o segundo maior destino das exportações brasileiras, os 38,8 bilhões em 2023. Retaliações poderiam impactar setores como aviação, peças para a Embraer e agricultura. Custo político. Medidas muito duras poderiam isolar o Brasil de investidores e aliados tradicionais, especialmente na Europa. O Brasil tem margem para retaliar, mas evitaria uma escalada direta, priorizando a diplomacia pragmática e o multilateralismo. A resposta mais provável combinaria medidas simbólicas em fóruns internacionais, diversificação comercial para reduzir dependência dos EUA, aproximação estratégica com China e outros BRICS. No entanto, uma guerra comercial aberta seria prejudicial a ambos, o que torna esse cenário pouco provável sem uma ruptura grave nas relações bilaterais.